Bom dia! Estamos aqui para mais uma live. Já vou escrever aqui para deixar fixo aqui sobre o que é a live de hoje. Então nós vamos estar falando aqui sobre o médico antifrágil. Então esse é o tema da nossa live de hoje. Estou escrevendo aqui para ficar gravado, salvo aqui para quem for entrando. Antifrágil. Não é muito fácil de escrever esse negócio aqui. Vamos lá, aqui, escrevi. Agora vamos fixar ele aqui. Pronto. Esse é o nosso tema de hoje. Sejam bem-vindos aí. Os colegas aí que estão entrando, os amigos. E já vou aqui convidando, já vou aqui aceitar para começar o bate-papo ao vivo. O meu amigo, Dr. Paulo Henrique Araújo. Doutor Invest. Aí vocês vão conhecer essa figura, esse parceirinho, gente boa pra caramba, que vai estar conversando com a gente hoje aí para a gente desvendar o que é essa história aí de médico antifrágil. Bom dia, meu amigo Dr. Paulo, Doutor Invest. Bom dia, meu parceiro Eurico. E aí, cara, como é que tá a vida? Beleza, estamos unindo aqui o Brasil nessa live de norte a sul, diretamente de Belém do Pará, aqui batendo um papo com Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Isso é o que eu chamo de networking de abundância. Para quem hoje ainda não entendeu o poder do networking, o que a gente consegue fazer, como que a gente aprende, convivendo, conhecendo gente diferente. Nós vamos contar para vocês hoje ao longo da live também a importância desse networking de abundância. Meu amigo, meu parceirinho, conta pra gente aí quem é o Dr. Paulo. Vamos lá, conta pra gente pouquinho do teu currículo aí, quem tu é. Vamos nessa. Como você disse, eu sou médico aqui em Belém do Pará, tá? Está aí quebrando a fronteira nessa conexão aí nos dois polos do Brasil. Mas eu tenho 5 anos de formado aqui, meu parceiro, e trabalho hoje em dia na emergência. Eu trabalho tirando plantão como emergencista. Eu tenho 2 especializações em medicina da família e comunidade. Deixa eu te atrapalhar um pouco. Quando tu baixa o teu rosto, o teu óculos está refletindo o teu ringue, não sei o que é isso, troço da luz. Aí bem e aí agora? Ele dá bem no teu óculos aí. Ficar mais, talvez mais perto ou botar o teu ringue mais longe, que está dando um reflexo bem forte no teu óculos aí. Melhorou? Não. Aí... Talvez, acho que botar o ringue mais lateral, talvez funcione um pouco mais. Mas aí tá de boa, Vamos embora. Vamos lá, meu parceiro. Então, eu gosto de falar dos meus porquês, né? Mas eu vou passar esse históricozinho primeiro aí, para a gente se apresentar, mas os meus porquês são mais importantes. Mas eu tenho 5 anos de formado como médico, eu sou formado na Federal aqui do Pará mesmo. E depois disso eu fiz uma especialização em medicina da família e comunidade pelo Provab e clínica médica no Hospital das Clínicas aqui do Pará também. E depois que eu saí da clínica médica surgiu essa oportunidade de falar com os médicos sobre investimento. Eu passei por algumas poucas e boas que eu falo durante a residência que me fizeram ter esse start e eu percebi que eu tinha domínio daquilo, que aquilo me agradava, que era um negócio que eu gostava de fazer e foi que nasceu o Doutor Invest a partir das minhas experiências. Compartilhei com alguns médicos que já estavam na residência comigo e depois disso aí, com essa casuística dos médicos lá, eu criei o canal do Doutor Invest aí para tentar gerar valor de investimentos, finanças para os médicos e tentar entregar o máximo aí de valor para eles nesse sentido. Show. Aí o pessoal daqui a pouco alguém vai perguntar aí, porra, mas tu convidou um cara recém 5 anos formado para vir conversar contigo. Cara, eu converso com estudante, eu converso com todo mundo e uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido aí nos últimos anos é que a gente não pode ter preconceito, a gente sempre aprende muito, especialmente com os mais jovens. Acho que não existe mais conflito de gerações, a gente tem que ter aprendizado entre as gerações, a gente tem que estar com a cabeça aberta, a mente aberta para o aprendizado. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito aí contigo, Paulo. E vamos começar o seguinte, no Instagram desse cara aí, ele se apresenta lá como o seguinte, melhor plano de carreira,
primeiro milhão antes da residência médica. Que conversa é essa, meu? Rapaz, isso aí é teoria. Lembra que eu te falei? Acho que a gente viajou junto, né? A gente teve a viagem lá para Chapada Diamantina. Para quem não sabe, essa expedição que o Carlos Eurico aí postou nas redes deles, eu estava lá presente também. A gente teve a oportunidade energia. A gente teve a oportunidade de estar trocando alguns insights lá, algumas ideias. E eu digo que eu crio algumas teorias, né? Eu tento pegar ali todo esse conhecimento que eu vou absorvendo do mundo financeiro e trazer para a dor, para aspirações da classe médica. Então, como um praticante ali assíduo hoje da profissão, eu pego e tento trazer de como isso aqui pode me ajudar a eu melhorar as minhas dores, né? Então, esse foi um dos projetos que eu criei, que é um médico milionário antes da residência, onde eu inverto um pouco a lógica que o médico tem que correr para se especializar e depois que ele se especializar, ele buscar uma certa plenitude financeira ali, buscar a liberdade dele. O caminho mais curto para ele adquirir uma carreira de sucesso seria ele primeiro investir o dinheiro dele, ganhar uma certa experiência para ter certeza exatamente do que ele quer para a vida dele, atuando como um médico generalista, e depois sim buscar uma especialização. Então, essa mudança traz 1 milhão para ele antes, porque o grande ponto, e a gente vai comentar com mais detalhes para frente, tem 3 pilares aí que a gente vai definir. O principal pilar, que é exponencial, é o tempo. Então, quando tu muda essa ordem e tu traz o tempo para frente, você consegue atingir sua liberdade financeira logo. Beleza. E interessante que o Paulo não está falando de teoria aqui. Ele é o cara que pratica aqui, ó. A gente vai falar um pouco sobre teoria antifrágil. A gente tem que trazer esse autor aqui, ó. Skin the game. A própria pele. Skin the game. Esse é o cara que skin the game. Ele está trazendo para a gente não a teoria, ele está trazendo o que ele tem feito na prática. E tem uma frase do livro aí, do Antifrágil, que diz o seguinte, aliás, desse aqui, Skin the Game, diz o seguinte: não me fale a sua opinião, me diz o que você tem comprado, falando aí em gente que investe, né? Então, Paulo vai trazer para a gente não a teoria, ele vai trazer o que ele tem e o que ele tem feito e que traz para ele resultado. Beleza. Cortando a pele. Vamos nessa. E se apresenta um pouquinho aí, meu parceiro, para os meus seguidores, só para o pessoal entender a autoridade que eu estou conversando aqui. Grande autoridade. Bom, para quem não me conhece, para quem veio aí do Insta do meu amigo Dr. Invest, eu sou Carlos Eurico, sou médico, sou pneumologista, sou palestrante, agora sem poder palestrar, nós estamos fazendo isso aqui pela internet, graças ao coronavírus. E tenho aqui uma clínica que foi sonhada, planejada, organizada e que fez aí a grande virada da minha carreira. E hoje eu tenho também me transformado digitalmente, em vez de me acomodar, porque eu estou na fase, estava no ápice, ou estou aí no ápice da minha carreira como médico, consultório cheio, graças a Deus, com boa visibilidade, mas mesmo assim eu não consigo me acomodar e estou aí aprendendo novas habilidades, estou aí diversificando minhas soft skills aí para poder me manter significativo aí ao longo do tempo. Mais ou menos por aí. Só para dar só para contar aí para os parceirinhos como eu conheci o Eurico, eu fui no evento do Médicos S.A. O evento foi organizado, a expedição que a gente estava foi organizada pelo Médicos S.A. também. Mas tem um fórum em São Paulo do Médicos S.A. e ele foi palestrante lá. Foi em 2018. Em 2018 ele estava no palco. Na época, a mensagem que mais me tocou de todo o fórum foi a palestra desse cara aí. Então, ele desde lá se tornou uma inspiração. Depois a gente teve a oportunidade aí de criar essa amizade. Mas, para vocês terem ideia aí de como surgiu aí a conexão entre Dr. Invest e Carlos Eurico. Obrigado, parceiro. Então, vamos lá, meu parceiro. Vamos começar aqui conceituando antifragilidade para a galera? Só para a galera já sentir um pouquinho na pele. História isso aí. A minha mulher perguntou, que tema horrível. O que é isso? Que tema engraçado, assim, horrível para uma live. As pessoas não vão saber o que é isso. É verdade, mas cria curiosidade também, né? O que é um médico antifrágil? Cria curiosidade. Assim, primeira vez que eu entrei em contato, realmente foi no mercado financeiro. Antifragilidade é muito usado. Todo mundo que investe é dito como antifrágil. Todo mundo quer levantar essa bandeira. Mas
apesar de eu ter praticado aquilo ali logo nos meus investimentos, foi com o passar do tempo, o dia a dia que eu consegui trazer para a minha vida. Então, é um termo que é usado no mercado financeiro, mas a aplicação dele é total para todos os âmbitos da sua vida, entendeu? A gente costuma simplificar para o exemplo que o Taleb dá no livro dele, Antifragilidade, de Nassim Taleb. Ele usa muito a questão histórica, né, para ele definir, conceituar. Eu vou tentar ser um pouco mais prático. Eu atualizei um pouquinho, aí tomei a liberdade de mudar um pouquinho como o Taleb apresenta, para a gente tentar simplificar e ficar muito claro. Existe um médico frágil, esse médico quebra quando ele tem um impacto, tá? Vamos supor que a gente está numa crise agora. Coloquei aí que Mauro Ribeiro, presidente do CFM, diz que os médicos estão passando pela pior crise da história da medicina brasileira. Então, vamos supor que a gente está nessa bolha mesmo, a gente está nessa crise, que a gente já vai discorrer sobre. Existe um médico frágil, esse médico quebra, ele não sobrevive a essa crise. Existe um médico resiliente, que o Taleb chama de robusto, que é o cara que quando o impacto vem, ele aguenta, tá? Ele segura o tranco. Mas e existe um médico... Ele vai embora. E existe o médico antifrágil. Esse cara aqui, o médico antifrágil, é o cara que, quando ele recebe a porrada, além dele passar por ela, ele sai mais forte, ele se beneficia do impacto. Então, o termo antifragilidade do mercado financeiro, que eu trouxe aqui para a nossa rotina médica, para os médicos, o médico antifrágil é um médico que se beneficia do caos. A gente passa pelas crises e fica mais forte. A crise abre oportunidades para a gente. E a gente vai falar sobre isso durante a live. Já que você já sabe aí, parceirinhos, o que é antifragilidade, convida aí algum outro médico, algum colega aí para vir fazer parte aí da nossa live. Já senta o dedo aí no like para a gente ganhar alcance e entregar o máximo de valor aí para a galera que está seguindo a gente. Esse sabe tudo! Dá-lhe, doutor Investe! Pessoal, no livro ele compara, para ficar mais fácil o entendimento, né? O frágil é um copo que cai e quebra, né? O robusto é uma pedra, que ela cai e não quebra, mas também... E o antifrágil seria aquele cara que ao cair, ele ficaria mais forte. Então, o autor ele compara lá, por exemplo, quando você submete o seu músculo a sofrimento, a dor, a musculação, o exercício, ele cresce, ele fica mais forte, ele fica... Então, o conceito de antifrágil é mais ou menos isso. Tu toma porrada, tu não só suporta a porrada, porque o cara que só suporta a porrada vai chegar um momento que ele vai cair, e esse cara é o resiliente. Se fala muito sobre resiliência, é importante tu resistir às agruras, mas não adianta só tu resistir. Tá? Então, isso que é o legal desse conceito. Você vai tomar a porrada, mas você vai ficar mais forte. Não só de só aguentar tomar porrada, mas você vai aprender a se esquivar, você vai aprender a se tornar mais ágil, você vai aprender a sobreviver a esse momento e vai sair dele com ensinamento. É aquela história da startup, é o conceito da startup. A startup é antifrágil. Por quê? Que você toma porrada, você quebra, você pivota, você vai de novo até que você consegue chegar lá a ser um unicórnio, a ter muito sucesso e é um ensinamento. Então, eu acho que isso dá para a gente trazer até para a educação, né, parceirinho? Todos os âmbitos da nossa vida tem uma aplicação muito clara. E se tu começar a parar para pensar aí, tu vai ter vários exemplos da tua história que tu foi ou não antifrágil, foi ou não resiliente, entendeu? Então você começa... É muito prático, então você aplica muito rápido isso na sua vida e vira um norte, né? De como, por exemplo, agora a gente está vivendo uma crise sem precedentes, né? A gente está dentro de uma bolha, seria um macro, que a gente vai comentar agora, uma bolha, tá? Que é a bolha médica que todo mundo está dizendo, e teve aí a pandemia do coronavírus que veio para afundar, estourar logo essa bolha, fazer tudo. Então, de que forma a gente pode ser antifrágil dentro de um cenário tão difícil? Como a gente pode se beneficiar desse cenário? É isso que a gente vai conversar. Vamos embora. Então, vamos nessa. A bola aí. Ó, parceiros, eu tenho um dado aqui, eu gosto muito dessa fala, eu não sei se vocês tiveram oportunidade. O Mauro Ribeiro, que é o presidente do nosso CFM, Conselho Federal de Medicina, ele fez uma carta aberta em 2019 para os médicos, foi muito franco, tá? Do que ele pensa. E vem se repetindo nas próximas discursos dele, mas eu achei ele muito claro nessa carta aberta que ele fez em 2019, que ele fala sobre a gente estar passando pela pior crise da história da medicina brasileira. E além dele dar essa informação, ele vai lá e busca no histórico para te deixar claro por que a gente está passando
pela pior crise e como isso surgiu, tá? E eu queria te passar um dado, e a gente vai buscar a informação, que é que daqui a 8 anos, 50% a 60% dos médicos, eles não vão ter acesso à residência médica, que é o padrão ouro de especialização da nossa classe. Então, daqui a 8 anos, 60%, parceirinho Eurico, não vai ter acesso à residência. O número de vagas que nós temos hoje, ele não tem como crescer muito, e o número de médicos que estão se formando a cada ano está crescendo exponencialmente. Só para ele dar os dados, parceiro, olha lá, 6 anos atrás... 35 mil novos alunos que entram todos os anos em curso de medicina, né? Em seguida vão estar saindo 35 mil novos médicos a cada ano, essa é a previsão. Perfeito. O professor Milton Arruda, lá da USP, ele que faz essas previsões. E ele disse que há 6 anos a gente estava formando 14 mil por ano, hoje a gente forma 25 mil por ano, e daqui a 8 anos nós vamos estar formando 35 mil médicos por ano, com uma capacidade de admissão projetada de residente de 18 mil. Ou seja, em torno de 60% dos médicos que vão sair não vão ter acesso ao padrão ouro de especialização. E o detalhe é que essas escolas que estão abrindo, ela, além de entregar o registro para o cara, ela não entrega o cara bem formado para o mercado. Ou seja, vai ser um cara que vai sair sem um padrão ouro de especialização, registrado, apto a estar praticando a medicina e sem estar capacitado. Isso aí gera uma crise sem precedente. E sem contar que agora nós estamos antecipando a formatura de estudantes do último ano do internato para poderem... De todas as faculdades, sem critérios. Atender na pandemia do coronavírus. Então nós vamos estar expondo eles menos preparados, ainda sem a orientação, e a gente sabe como médico que a gente sai muito cru antes da residência. Eu posso dizer de cadeira que eu me tornei realmente apto a fazer a coisa bem feita depois da residência. Não que todo mundo tenha que fazer residência, mas e hoje a grande maior parte dos médicos tem, hoje 60%, se eu não me engano, 70% dos médicos hoje no mercado tem alguma especialidade. E isso vai inverter, vai ser o contrário. Nós vamos ter 30% de pessoas sem residência. Não quer dizer que ter uma especialidade é um fator chave, mas a vivência de uma residência médica é que te amadurece para que realmente tu esteja preparado mesmo para estar no mercado. Porque é a hora que você põe a mão na massa. O internato você está olhando, e quando você olha, é um aprendizado. E quando você é o responsável, você assina e você faz mesmo com supervisão, é outro aprendizado. Isso faz toda a diferença. Pelo menos na minha vida como médico, isso fez toda a diferença. Imagino que tenha feito na tua também, assim como faz na maior parte das pessoas. E daqui a pouco isso não vai estar disponível, né? E meu parceiro, só para o Milton Arruda, que é esse cara que faz essas projeções, esse professor da USP, ele é titular lá da USP ainda, cara totalmente apaixonado por essa parte de demografia médica, ele fazendo as estimativas dele, ele que é responsável pelo órgão que credencia as residências do Brasil hoje. Tem um órgão que faz o credenciamento. E ele alerta que, além dos médicos estarem saindo e não tendo oportunidade de ter essa capacitação que você está falando, da residência, que vai levar o cara mesmo a uma prática melhor, com mais segurança, ele alerta que a maioria dos cursos não tem um internato satisfatório, ou seja, o cara não tem nenhum internato, quanto mais a residência. Então, essa galera que vai estar no mercado, ou seja, ele diz que essa que é a crise sem precedente. Médicos registrados sem experiência. E o que me preocupa disso tudo, que é o a mais daqui que eu vou trazer para vocês, é que esse cara é o mesmo cara que está saindo sem preparo para estar executando a medicina, vai ser o mesmo cara que vai entrar na corrida dos ratos do mundo financeiro. Então, são duas bolhas que vão nascendo aí ao mesmo tempo, entendeu? Deixa eu aproveitar a oportunidade, não querendo cortar teu raciocínio, mas olha aí, ó, se você tem um serviço, você tem uma clínica estruturada de uma especialidade, vai faltar residência médica. Então, se você abrir o leque das possibilidades do que você pode fazer para gerar mais valor no seu negócio, por que você não pensa em colocar uma residência médica que seja uma vaga para ensinar aquilo que você sabe fazer muito bem? Você que tem aí vários especialistas na sua clínica, você que é referência na sua região, na sua especialidade, essa pode ser uma oportunidade de negócio, de gerar valor, de gerar impacto na sua especialidade e, mais do que isso, de você criar
especialistas muito próximos daquilo que você deseja para ter pessoas trabalhando com você. Então tá aí, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente também tem que botar aí no radar. Eu acho que tu já adiantou aí, mas a pergunta que surge com todos esses dados a gente já identificou o problema. E aí? Quando a gente identifica um problema, para a gente cientificar, a gente tem que se beneficiar disso, né? Que forma a gente pode se beneficiar desses problemas? Então, tem médico que tem experiência. Ou seja, não temos uma quantidade de preceptores e staff suficiente para capacitar todos esses médicos que vão sair ao longo dos próximos anos. Aí, se a gente for colocar uma década para frente, vai ser um número absurdo. A gente não tem a capacitação, a gente não está produzindo na mesma escala do que novos médicos, pessoas para capacitar esses médicos. Então surge uma grande oportunidade, que é, primeiro, como a gente pode ter escalabilidade com essas pessoas que podem ensinar os médicos. Aí surge as mídias sociais, pessoas que já têm experiência, surge uma grande oportunidade de cursos sobre os principais cenários que esses médicos recém-formados vão estar atuando, que é atenção primária, urgência e emergência. Então, por isso que a gente começa a ver pessoas se debruçando mais sobre isso. Como gerar valor para esses médicos que vão sair tão perdidos, entendeu? A parte de direito médico, a parte de finanças, isso tudo cria uma grande oportunidade para a gente estar se posicionando e protegendo a nossa classe da pior crise. Claro que você vai colher frutos com isso, porque você está gerando valor para outras pessoas. Mas aí que surge grande oportunidade de você que é uma autoridade, você que tem uma especialização, você que já está bem posicionado, tem uma grande experiência de mercado, surge uma oportunidade de você ensinar essas pessoas como atuar de uma forma melhor, tá? E aqui tem a rede social, tem as startups aí, as fintechs do mundo dos investimentos, as health techs do mundo da saúde, que o meu parceiro Eurico pode falar um pouco mais para a gente aí, mas surge essa grande oportunidade nesse cenário. Tanto é que as escolas médicas aí, para passar numa residência, para disputar uma vaga de residência, estão se tornando grandes potências aí, porque o número de vagas vai ser cada vez melhor, mas não estão focando na galera que está de fora e não quer fazer a residência logo de imediato, entendeu? Então essa galera também é um potencial ali para a gente valorizar essa galera e não deixar, que vai ser a maior parte, tá? Não deixar a nossa medicina entrar pelo ralo. Beleza. Pode tocar aí que eu tô gostando desse papo aí. Gostou? Então, aí surgem oportunidades. O problema é esse que está na mesa, né? Essa é a bolha médica. Médicos registrados sem capacidade para estar atuando e com direito de estar atuando. Dito isso, eu tenho um dado que tu fizeste um quiz, tu fizeste uma pergunta, Eurico, de ontem para hoje, para os médicos. Uhum. Tu teve um dado muito relevante lá. Eu queria que tu lembrasse aí, só para a gente entrar numa pauta bem legal aqui. A pergunta que eu fiz para os colegas médicos era, e também para os não médicos, o pessoal da área da saúde que me acompanha, é o que te atrapalha de investir, de trabalhar com investimento, de investir o teu dinheiro. E coloquei lá as possibilidades, né? Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de conhecimento e falta de disciplina. E a grande maior parte das pessoas pontuou aí a falta de conhecimento como a principal causa, o motivo aí para não investir. E aí a gente vem com a questão do medo, né? Eu acho que isso é uma coisa bem legal para a gente falar, porque em tempo de coronavírus a gente tem muito ruído, a gente tem visto aí muita informação, vamos dizer assim, muita notícia, né? Para a gente não vulgarizar a informação, vamos botar assim, tem muita notícia e que essa notícia gera pânico, gera medo nas pessoas, e só que é o medo ruim, aquele medo que paralisa as pessoas. Então eu acho que esse é o mesmo medo que faz com que a gente, como médico, tenha medo de investir e acabe fazendo como eu fiz, por exemplo, no início da minha carreira, que o dinheirinho que me sobrava eu ia lá e comprava imóvel. E aí hoje eu tenho imóveis que não tenho liquidez, ainda mais em crise, e que eu não consigo transformar isso agora em oportunidade, por exemplo. Então eu já cometi esse erro, né? Skin the game aí, na isso pele. Aí, meu parceiro. Então, fala pra gente aí como é que a gente pode contornar essa questão aí da falta de conhecimento e o medo sobre investimento. Tá, a gente vai linkar aí com esse ponto que a gente estava falando. Tem uma grande problemática aí que eu chamo de bolha médica, que a gente acabou de passar para vocês. E eu gosto de focar muito aqui, assim, o canal Doutor Invest, eu digo que o Doutor Invest, ele é um mindset, não é uma pessoa, não é eu sou o Doutor Invest. Qualquer um médico pode ser o Doutor Invest. Basta que ele adquira esse mindset de ser investidor.
e de ser antifrágil frente a toda essa problemática que a gente está trazendo. Então, é um mindset, né? E você percebe que esses médicos que eles vão sair, só para a gente concluir e linkar com essa questão do medo, Eurico, os médicos que eles vão sair sem a capacitação é aqueles mesmos médicos que a gente está acostumado a ver, recém-formado, que entram na corrida dos ratos. Eu não sei se você tem familiaridade com esse termo corrida dos ratos, que a gente usa muito no mundo das finanças. Tá no meu livro também, só eu não falo, eu não chamo de corrida dos ratos, eu chamo da espiral da pobreza do trabalho médico. Eu dei um nomezinho novo para esse negócio aí, que é nada mais do que esse círculo vicioso que a gente entra como médico, de atender um monte de gente, recebendo pouco por cada atendimento, tendo cada vez menos tempo para atender essas pessoas, e com isso, tu estragando cada vez mais o teu posicionamento e a tua marca pessoal, fazendo com que daqui a pouco tu não consiga mais sair desse círculo vicioso e que vai acabar destruindo o teu relacionamento, tua vida pessoal, teu casamento, tu não enxergar teus filhos que estão crescendo e assim por diante. Pois é, linkando com isso, o médico ele troca seu tempo por trabalho, né? Ou seja, tempo dele, a hora de trabalho dele é o que gera renda para ele. Esse é o clássico, tá? A partir do momento que ele vira o shift, coloca o dinheiro dele para trabalhar para ele ou outras pessoas para trabalhar para ele, aí já é o dinheiro que está trabalhando para ele, já não é ele trabalhando pelo dinheiro, trocando sua hora pelo dinheiro. E a maioria entra nessa corrida aí, que a gente chama corrida dos ratos, tá? Ou seja, esse médico, que além dele estar saindo sem capacitação, ele é uma presa fácil para entrar nessa corrida dos ratos também. Ou seja, a situação é ainda pior, porque além dele estar despreparado, ele vai quebrar o valor de mercado do médico. Ou seja, é a popularização da medicina, caindo drasticamente o valor das nossas horas de trabalho, o aceite por convênios, por instituições afins, que podem destruir. Então tem toda essa problemática e o investimento ele entra de forma a proteger. Esse mindset, a gente conseguir se blindar dessa coerção e driblar isso tudo aí, meu parceiro, a gente consegue, de certa forma, fazer com que esse médico, ele empoderado financeiramente, ele consiga se blindar de certas situações que ele se colocaria se ele tivesse preso nessa corrida dos ratos que você acabou de explicar, entendeu? Então, além dessa problemática de qualificação, tem a problemática financeira também que pode afundar a nossa classe. Junto a esses dois pilares aí, a gente conseguindo focar agora aqui bastante no shift de investimentos, a gente percebe que o grande problema, o grande bloqueio é a gente conseguir se blindar de toda a coerção. Um médico recém-formado, e eu passei a sentir isso na pele, ele tem como é que eu posso te dizer? Ele é afoito ele antecipa todos os seus sonhos, né? Ele acaba antecipando os seus sonhos para tentar mostrar para os seus pares, para a família. Ele ainda é um recém-formado, às vezes ainda não tem residência, e é o cara que está andando no melhor carro, já tem um melhor apartamento, faz as melhores viagens, come nos melhores restaurantes. Ou seja, o cara antecipa tudo e ele paga muito caro por isso quando ele antecipa esses sonhos. E o que esse cara vai fazer quando tiver meia idade, pô? Aí é hora de curtir e aproveitar. O cara, com mais tranquilidade, com solidez, o cara já queimou todas as etapas, pô. E aí o cara vai estar dando plantão aos 50, 60 para pagar esses erros que ele cometeu aí no início. Essa é a realidade que a gente tem visto por aí. Ele não sai, né? Aí ele não sai. Aí a segunda questão que eu gosto de falar, depois que o cara se blinda disso e ele consegue driblar toda essa coerção de que ele tem que mostrar de imediato que por ele ser médico, ele já é uma pessoa extremamente bem-sucedida, ele conseguiu se blindar disso. A segunda coisa é que ele tem que entender que investir não é mais uma opção para o médico, é uma necessidade. Frente a tudo isso que a gente está falando, a gente percebe que já não é uma opção. O médico, ser médico e investidor é uma necessidade na atualidade para a nossa classe, tá? Senão, a gente acaba cedendo para todas essas forças que estão contrárias e aí que a gente afunda cada vez mais na nossa classe. Aí, eu sei que eu tenho que investir, mas o meu principal bloqueio é o medo. Como conversar? Eu tenho que ir para os investimentos tradicionais, porque eu ainda não consigo lidar com tudo isso. Que foi aí o quiz que você fez na sua rede, a maioria focou nisso, né? Eu costumo dizer aqui, Eurico, que a gente tem 3 pilares de construção de patrimônio, tá? Um é exponencial, os outros 2 são proporcionais, tá? Então, o foco todo desse mindset que eu tento construir com os médicos, tá? É para ele
entender a importância desse pilar que é exponencial, que é o tempo. Então, para você construir o seu patrimônio, você tem que investir o quanto antes. Aí é o tempo, é a variável tempo da exponencial que cria a bola de neve que vai construir o seu patrimônio. Investir o quanto mais, que é o quanto você aporta de dinheiro todo mês. Aí vai entrar 2 desdobramentos que a gente já vai falar. E investir o quanto mais e a rentabilidade da sua carteira. Você investir melhor. Só que, o que as pessoas pensam? Quando a gente começa a falar de investimento, Eurico, a pessoa pensa, cara, eu tenho que dominar todas essas coisas aí de investimento, renda fixa, renda variável e tal. Se você parar para pensar, tem 2 variáveis que são tão importantes que está totalmente no teu controle e não depende desse tipo de conhecimento, que é o tempo e o teu aporte. É a tua disciplina, é uma finança pessoal mesmo. Tu não precisa entender nada de investimento e você pode estar dando um grande passo rumo à sua construção de patrimônio. Pegou, Eurico? Então, o que está no nosso domínio? Quando a gente fala de investimento, tem variáveis que não estão. A minha carteira tem que render 10% ao ano. A doutora Maria Carolina aqui, ó, que já manja do negócio, já está dizendo aqui, ó, o poder do juro composto. Esse é o grande esquema. É você ter consistência, você ter a disciplina de fazer isso sempre, todo mês, e ao longo do tempo, e você vai construindo uma carteira, e aí você depende do teu perfil, se tu é mais ou menos arrojado, e daqui a pouco acho que a gente vai falar sobre o conceito do antifrágil investimento, que também nos prepara para esses períodos tão complexos e imprevisíveis aí do Black Swan, né, do cisne negro. E é isso. Acho que o segredo maior não é saber aonde investir, não é saber o que rende mais ou rende menos. A primeira coisa que o cara tem que aprender eu preciso investir. Ponto 1. Ponto 2, eu preciso fazer isso de maneira disciplinada e consistente, todo mês. A partir daí, se tu fizer isso, seja aos 40, aos 50 anos, já vai ser legal. Agora, se tu começar isso aos 20, meu amigo, isso vai te dar a liberdade financeira que todos nós almejamos e que eu digo para as pessoas. O que a liberdade financeira traz para o médico? Não é, eu vou mirar no sucesso, o médico só pensa em dinheiro. Nós estamos falando aqui em você ter tranquilidade para você fazer tudo que você trabalha, o tanto que você trabalha, fazer isso gerar um valor suficiente para que você tenha a tranquilidade de não ficar correndo atrás do próprio rabo, que nem o cachorro lá, que às vezes você fica vendo. É você ter o tempo suficiente para dedicar a melhor da sua atenção para o seu cliente, fazer o melhor atendimento do mundo para aquele cliente, e aí isso vai aumentar a sua marca pessoal, e aí você vai estar entregando muito mais para as pessoas do que você ficar correndo para atender um cliente atrás do outro, desesperado, porque o tempo está correndo e você precisa atender no volume, que nem agora há pouco o Ronaldo Barbieri falou aqui para a gente, que o ganhar no volume, na verdade, é perder. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Mas que para você não precisa atender volume, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia do seu negócio, na sua carreira, e tem que saber investir. Por isso que a gente está falando com esse cara aqui. Vamos embora, parceiro. A liberdade financeira lhe dá o poder de atuar na medicina apenas por propósito. Ou seja, os fins financeiros, a tua marca se consolida de uma certa forma quando você tem apenas propósito naquilo, você sai de casa exatamente para fazer o que quer, porque você já adquiriu a liberdade financeira, e isso quem te dá ou é pessoas trabalhando para você, ou é o seu dinheiro trabalhando para você, e a variável tempo e aporte e disciplina está totalmente no teu domínio. Isso aqui não é desculpa de, eu não tenho conhecimento de comprar uma ação X, eu não tenho conhecimento de, o Tesouro Selic. Isso aqui são coisas a mais, tá? Mas o que está total no teu domínio não depende de ciclo de mercado, não depende se tem uma pandemia do coronavírus ou não, é o que você vai fazer com essas 2 variáveis dos 2 grandes pilares. Então, o tempo, eu costumo dizer que o tempo para você investir o quanto antes, isso aqui depende do seu mindset, que é você ser um doutor investe também. Você está com esse mindset de estar blindado da correção social e pensar na sua trajetória financeira, construção de patrimônio ao longo dos anos, de forma consistente, tá? Esse é a variável tempo. E quando a gente entra na variável aporte, quanto eu vou aportar mais, aí aqui sempre é o saldo, né, Eurico? Então é o que você gasta no mês, o que você rentabiliza, o que você ganha. O que sobrar ali que é importante, tá? Não adianta tu ganhar 50, 100 mil e gastar o dobro. Isso aí não vai ter sentido na construção de patrimônio.
é o saldo, é a diferença, tá? E não faz sentido nem na vida, né, meu velho? Porque se você É, ganha muito, você gasta muito, você, cara, você fica sempre correndo atrás do dinheiro e o dinheiro foge de quem corre atrás dele. Então é importante que você tenha principalmente controle do gasto, que você tenha a maneira mais simples de ter uma vida rica. Eu gosto muito dessa frase, eu acho que é do Warren muito Buffett. ótimo. Mas você tem que ter a maneira mais simples de ter uma vida rica. Esse é o negócio, esse é o esquema. Você não precisa ostentar. Tem uma frase do livro Essencial que ele diz o seguinte: a gente está muito acostumado a correr atrás de um dinheiro para comprar coisas que a gente não precisa, para como é que se diz assim, para ostentar e para chamar a atenção de pessoas que não gostam da gente, que às vezes a gente também não gosta delas. Então é isso, poxa. Tu tem que viver para você tem que fazer aquelas coisas que fazem sentido para você, não que faz sentido para os outros. E quando a gente começa a ter esse mindset, esse pensamento, aí é a hora que começa a sobrar mais dinheiro para a gente investir. Parceirinho, vamos fazer um beabá, meu velho? Eu não sei qual era a tua sequência lógica aí, mas vamos fazer um beabá. Desculpa quem já conhece investimento, quem está aí, mas vamos aqui a minha colega querida Patrícia Cecego, uma querida colega psiquiatra, e tem aí feito bastante divulgação do meu trabalho, muito obrigado. E a Patrícia diz assim: como é que vamos começar a investir? Beabá, eu sou médico, eu estou com 30 anos, até agora corri plantão, não parei para pensar, não tive tempo para pensar sobre isso, mas escutando isso aqui, amanhã eu quero começar a investir. O beabá do investimento para quem vai começar a investir hoje. Tá, então vamos lá. Ainda vou aproveitar para linkar com o que eu estava falando, parceiro. Quando você diz gastar menos, surgem algumas estratégias que eu já aplico na minha vida e tem até vídeos no meu canal do YouTube falando dessas estratégias, que vai ser a estratégia tributária. Então, a primeira coisa que eu quero que você que está agora ouvindo isso aí quer começar a investir é que você faça uma adequação tributária. Às vezes, só a estratégia tributária, por si só, ela vai lhe dar uma aposentadoria milionária, tá? O último cálculo que eu fiz com um exemplo, o cara investindo 12% de tudo que ele ganha todo ano, para deduzir isso, a estratégia está muito bem definida no vídeo, por completo, mas só para você ter uma noção quantitativa de quanto isso pode gerar. 12% da renda dele, sem ele trabalhar nada mais, só dele fazer esse ajuste tributário, por si só o ajuste tributário ia dar 3,5 milhões de reais de aposentadoria aos 60 anos, 30 anos correndo os juros desse investimento. Ou seja, eu digo que os pilares do gastar menos, eles são os primeiros passos, né? A estratégia tributária, a tua estratégia com o imóvel da tua casa. Vamos lá. Essa estratégia tributária significa aquele 12% que eu posso abater do imposto de renda se eu pegar essa grana, em vez de pagar de imposto, eu fazer uma aplicação em previdência privada, é isso que tu está dizendo? É isso, previdência privada do tipo PGBL, é o P, não é o V. PGBL, é o médico ele faz a declaração completa do imposto de renda. Os pormenores dessa estratégia, eu vou colocar o link nos stories para a gente ter acesso logo desses vídeos e as pessoas conseguirem assistir os pormenores. Na verdade, é uma série de vídeos que eu falo de investimentos, de tributação para médico, como ter uma aposentadoria milionária. Mas é exatamente isso. A estratégia por trás é PGBL e livro caixa, tá? É o que Perfeito. Vai denominar. Aí tem Agora vamos aproveitar para deixar claro o seguinte. PGBL, essa, para mim, é a única forma que vale a pena tu botar dinheiro em PGBL. PGBL não é investimento. É o 12% que tu deixa de pagar de imposto naquele ano, tu joga do PGBL. Certo, parceirinho? Ou certo. É investimento? É investimento botar dinheiro no PGBL fora esse 12%? Não. Não. A previdência privada, ela faz sentido exclusivamente quando você tem uma estratégia para abater o imposto. Ou seja, além de você ter colocado 12% da sua grana investida, esse dinheiro vai te trazer uma restituição, que é 27,5% dele. Vamos dar um exemplo aqui, 100 mil reais, tu vai colocar 12 mil por ano e ele vai te restituir 3.300 reais. Tanto o dinheiro que você colocou, os 12 mil, tanto os 3.300 que você vai restituir, você vai colocar para gerar rendimentos ao longo do tempo, para gerar a tua aposentadoria bilionária. Milionária. Depois assista o vídeo lá. Vamos embora, imóvel. Então, aí tem a estratégia de imóvel, né, que a gente
pensa muito bem aí, calcula qual é o benefício de você ter um imóvel financiado em contrapartida morar de aluguel e comprar esse imóvel à vista num tempo muito mais curto. O exemplo que eu dou lá é que você pagaria com financiamento em 30 anos o imóvel, esse mesmo imóvel, você aplicando essa estratégia, você compra em 10 anos. Ou seja, o impacto é muito grande. Então, a estratégia de imóvel também, que é todo mundo que se forma, começa a praticar a vida e eles vão atrás desses pilares, né? Carro, casa, e esses pilares fazem total diferença. O carro, eu uso o exemplo de tentar se blindar aí da coerção e ser mais simples na hora de comprar um carro, tá? Começar com um carro mais popular. Eu falo como eu uso a estratégia, que eu gosto muito de carro. Eu tenho um carro popular hoje e eu uso da empresa Movida, que inclusive eu tenho ações da Movida também. Então, eu uso da Movida para fazer as minhas viagens com um grande conforto e uso um carro mais popular. Eu mostro todo o racional por trás disso, de como eu aplico isso na minha vida, e isso também teve um ganho financeiro muito bom. E o outro pilar que eu acho fundamental é o cartão de crédito. Saber usar o cartão de crédito, que é uma ferramenta aí que me dá viagens. Nunca mais paguei passagem de avião, isso já é um grande ganho. Mas eu também tenho uma economia brutal com as compras de supermercado que eu faço no atacado, que é outra estratégia também que eu aplico lá. Então, são estratégias para você gastar menos. Não é só para não chegar aqui e ficar falando, tu tem que gastar menos. Já tem. Vamos dar uma dica, então, para quem está nos escutando. Há uns 3, 4 anos atrás, eu conheci, no Vale do Silício, uma empresa de um brasileiro, Cristiano Oliveira, que é um cara que manja muito de inteligência artificial, para mim, das pessoas que mais conhecem sobre o assunto, e que desenvolveu lá nos Estados Unidos e lançou lá o aplicativo Olivia, que é inteligência artificial aplicado para as finanças pessoais no dia a dia. E ele está agora aqui no Brasil. O Olivia pode ser baixado aí nas plataformas aí de aplicativos e ele aprende contigo como é que é o teu consumo. Você pode dizer para ele a sua conta de banco, o seu cartão de crédito, e ele vai te dar as dicas. Lá nos Estados Unidos o pessoal gasta muito, por exemplo, com a questão de aquecimento da casa, essa parte toda aí. Então ele vai te dizer, olha, se tu botar o teu ar-condicionado 2 graus, em vez de botar ele lá, sei lá, no verão, em vez de botar ele no 12, no 18, se você botar no 21, no 22, vai refrescar, você vai economizar tanto por mês de energia e você pode pagar aquela sua conta, aquela dívida que você tem no cartão de crédito. Hoje tem promoção em tal supermercado perto da onde você mora, é mais legal você comprar em tal dia. Então ele é um assistente de finanças pessoais e é bem interessante aí. Fica a dica aí. Beleza. Aí a gente pega o beabá, né? Tá falando beabá. Então, tu já construiu os pilares ali para você gastar menos. Aí eu queria só deixar uma reflexão no ganhar mais, tá? Porque às vezes a gente acaba deixando de perceber grandes oportunidades no ganhar mais. E tem um termo que a gente usa, que eu queria que todos dessem uma olhadinha, a gente não vai se debruçar sobre ele agora, que é o lifetime value, tá? O quanto que você pode gerar de valor para o seu cliente ao longo da vida. Além de quando você tem um contato com um paciente-cliente, você pode gerar o máximo de valor para ele. E todas as estratégias que estão por trás de gerar o máximo de valor, às vezes você está deixando passar ali na tua rotina. Então, além do custo de aquisição de cliente, que é outra variável que a gente fala muito, é o quanto que você pode entregar ao longo da vida para esse cliente. Esse cara está contigo e você... o caixa final dele que ele vai te entregar é muito maior. Então tem muitas oportunidades, você que está por trás aí de startups, health techs deve entender bastante também sobre entregar valor por cliente, ver o cliente de forma mais global e não deixar esse cara sair da tua rede. Então só uma reflexão no ganhar mais, tá? Mas é importante isso. A Farrena Martins aqui, que é uma jovem médica aqui, jovem futura médica, está quase se formando, ela me acompanha bastante aqui. Ela diz assim, o Olivia me ensinou a não deixar gasolina na reserva para abastecer. Tinha preguiça e ficava deixando, ainda mais no lugar quente, que nem Belém do Pará aí. Quanto mais vazio, mais evapora, maior é o custo. Meio tanque completo. Parece brincadeira, mas no final do ano, no final de 10 anos, isso faz diferença. Faz diferença. Isso é que nem a história de tu ligar para o teu banco, ligar para o teu cartão de crédito todo ano e diminuir o valor da tua conta. No final de 10, 20 anos, isso faz uma tremenda diferença nas tuas finanças. Vamos prosseguir então, meu parceiro. Então, tô com o mindset do Doutor Invest, já tô gastando menos, já tô ganhando mais
O que eu faço com esse dinheiro agora? É aí que a galera trava. Se bloqueia com o operacional. A grande dificuldade, eu já vou colocar para vocês, que bloqueia os médicos de começarem é o operacional da coisa. E é o mais simples. É o mais simples. Eu já digo para vocês que o operacional basta ser feito uma única vez. Você vai ter a dificuldade para fazer uma única vez uma operação, para comprar um título público, para comprar uma ação, para comprar um fundo imobiliário, para investir através de um fundo. Você fez uma única vez, quebrou aquele obstáculo, você domina aquilo. Esse é o mais fácil, é o operacional. E as pessoas elas não começam pelo medo desse operacional, porque é muito longe da realidade da pessoa. Tem que abrir uma conta numa corretora, que é o primeiro passo. Então vamos lá. Você agora tem dinheiro agora, você quer começar a investir, você tem que abrir uma conta numa corretora de investimentos. Quando você vai no seu banco, o banco ele tem corretora. É uma corretora do banco, que ele vai te oferecer os produtos do banco, que é interessante para o banco primeiro, depois para o gerente, em terceiro para você. Tá? E olhe lá. O cara tem que ser teu amigo para ser interessante para você também. Quando você vai para uma corretora independente de banco, você tem acesso a toda a prateleira de investimentos que tem no mercado, se for uma grande, tá? E aí a gente vai sempre estar aqui orientando vocês a ter acesso às melhores, tá? Então, é como você estivesse entrando numa loja. Você vai praticar um esporte, você quer um produto esportivo. Você vai na loja que tem maior variedade de produtos para você ter acesso com o melhor preço possível. Quando você entra num banco, além de você ter restrito os produtos, você paga ainda mais caro por eles. O banco é caro para investir. Então, o primeiro passo, sem sombra de dúvida, é ter acesso à corretora de investimento, que é uma loja de investimento que ela não tem que dizer o que você vai fazer com o seu dinheiro. Ela é um meio para você chegar nos seus investimentos. Beleza? E eu não preciso ir numa loja física para fazer isso. Eu faço isso pela internet, né, parceiro? Não, é tudo virtual, tá? É uma outra coisa que a pessoa, e aí, onde é que eu vou? A pessoa quer ir em algum lugar? Não, é na internet. A maioria, a abertura de conta é feita pelo um app, tá? É pelo um aplicativo, você já abre a conta da corretora no aplicativo e eles têm todas as ferramentas para lhe entregar a maior segurança. É selfie. Vai lá, cita 3 corretoras aí para o pessoal que está assistindo aí. Tá, tem um Grupo XP que disparado é o maior do Brasil, tá? O Grupo XP, ele é constituído de 3... Começou aqui no Rio Grande do Sul, né? Diga-se de passagem. Ele tem 3 corretoras dentro do Grupo XP, tá? Ele foi acabando comprando outras que ele foi ficando muito grande, né? E ele tem a maior parte do capital da XP hoje, ela está em domínio do Itaú. Então tem o Itaú por trás também. Então o Grupo XP tem a corretora XP, a corretora Rico e a corretora Clear. São grandes corretoras. A XP está lá em cima, disparado. Só que quando a gente está falando de corretora, tu tem que ver, além do serviço bom que vai lhe entregar, tem que ser um custo baixo. A XP é um pouquinho cara para investir, tá? Mas é o melhor serviço, sem sombra de dúvida. Mas tem a Clear, que é da XP também, e é taxa zero para tudo. Ou seja, você, quando vai mandar uma ordem para comprar ou não um investimento, você vai ter custo com isso. E a Clear é uma corretora boa, segura e que o custo é zero para você fazer isso. Então, para quem está começando, priorizar começar com baixo custo, porque isso impacta decisivamente no teu rendimento. Então, a Clear é uma boa opção. Eu uso um banco digital também, o Banco Inter, tá? Que tem taxa zero também. São os 2 do mercado que tem taxa zero para tudo. Clear, corretora, e Banco Inter, um banco digital que tem plataforma também, home broker, para ter acesso a todos os investimentos. Belezinha. Eu utilizo também a Warren, que é uma fintech, que também é uma fintech de investimento e que usa a inteligência artificial para escolher os melhores investimentos para a gente, e que também ela trabalha, o que é legal, não quer dizer que você precise fazer tudo isso sozinho. Às vezes é difícil para a gente, até como médico, né? Você pode contratar um corretor. Eu estava até procurando uma frase aqui do Tito Guzmão, da Warren, que ele fala sobre, cara, se tu vai contratar um arquiteto para arrumar a tua casa, construir tua casa, tu pode também contratar um bom corretor para te ajudar, né? Desde que você saiba o quanto que esse corretor tá ganhando. E o legal da Warren é isso. Na Warren é muito fácil de usar, que nem a Dayana aqui está nos dizendo, e ele paga o teu corretor por FII. Ou seja, o corretor ele ganha
se você ganha. Tá? Então, o corretor ele não está interessado em só lhe vender qualquer papel onde ele ganha mais. Ele vai querer lhe vender as melhores oportunidades onde ele ganha junto. E eu acho que isso faz todo sentido, né? Quando a gente está pensando em investimento. Sim, eu costumo dizer que a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro sempre vai ser você mesmo. Foi você que trocou seu tempo por dinheiro, foi você que se abdicou de estar com a sua família para estar trabalhando em algum momento, para ganhar aquele dinheiro. Então, a melhor pessoa sempre vai ser você. O mais interessante, eu acho que assim, tem que ter um suporte caso você tenha dificuldade. Mas primeiro tente fazer só, porque é tão simples, cara. É tão simples você dominar esse operacional que eu tento deixar isso claro para vocês, porque às vezes bloqueio, eu tenho que ter um corretor. Não tem que ter. Isso é uma opção. Pode ser um a mais para vocês. Se você puder fazer sozinho, é melhor ainda. Eu aprendi a fazer só. E pessoas que eu ensinei estão fazendo só. O problema é quando eu dei, olha só, para te ter uma ideia, Uri, como é o médico, cara. Quando eu comecei a dar consultoria, eu parei de dar consultoria presencial, porque eu chegava para dar consultoria para o médico, ele não queria aprender. Ele queria que eu fizesse tudo para ele. Olha, mas faz aqui para mim e tal. Não quer saber de nada, cara. Então, a coisa não ficava improdutiva para mim, porque eu queria gerar valor pro cara tocar a carteira dele, o patrimônio dele ao longo dos anos, e ele queria só que eu fizesse o que eu estava fazendo para mim. Pessoal, essa é a dificuldade. Isso que o Paulo está dizendo é poderoso, pessoal. Eu tenho ainda, olha que eu avancei muito, meu mindset é de inovação, meu mindset. Mas isso que o Paulo está dizendo, isso aqui tô tomando um pá aqui, ó. Porque, cara, eu tenho ainda receio, às vezes, de fazer sozinho e eu corro pro meu corretor, são meus amigos, coisa e tal. Mas é aprendizado, tô aprendendo aqui, parceiro. Mas assim, tem uma coisa que eu utilizo ainda de recurso, e eu vou chegar lá nesse beabá que a gente está construindo e vai ficar claro. Deixa eu te dizer o seguinte, tu vai chegar lá, nós temos mais 8 minutos de live, meu. Muito rápido isso, notícia, cara. Pô. O pessoal tá dizendo aqui, ó, vamos fazer 24 horas de live aí, ó. O pessoal tá curtindo. O pessoal tá dizendo, se puder salvar a live, vai estar 24 horas aí nos meus stories, depois eu ponho ele lá no IGTV, como eu tenho feito com todas as lives aí, para estar esse material aí. Só 24 horas é muito, muito pouco material tão rico. Paulo, eu não tenho nada para fazer, velho. A não ser ir para casa e ficar com a família. Eu tô em casa também. Se tu quiser, se essa cair a gente voltar, quiser fazer, tá de boa. Até meio-dia aqui eu tô de boa. Então, se tu quiser, o pessoal galera quiser... mandar um joinha aí, se a galera quiser que a gente reinicie, vai mandando joinha. Mas vai ter que correr muito coração do lado aqui, meu, pra gente continuar esse negócio aí. E vai ter que aumentar esse número aqui. Convida toda a galera aí, seus amigos. Aí, olha, a live vamos bombar legal, essa live aí. E aí a gente segue mais meia hora, pelo menos, aqui, tá bom? Mas vamos lá. Segue aí, parceiro. Então, cara, agora tu tá no domínio de uma loja, ou seja, tu já tem um meio para te chegar no investimento. Aí você vai se perguntar assim, o que eu compro agora? Qual é o investimento que eu tenho que fazer? E o mais importante de tudo, que eu quero deixar muito claro para vocês isso, é que não é um investimento X ou outro que vai fazer diferença na construção do teu patrimônio. É a tua carteira de investimento. É como você vai alocar cada classe de ativo, que a gente chama de alocação de capital estratégica. Você compra classes de ativo de certos pontos e você vai unir ele numa carteira de investimento. E o que vale é quanto rende a sua carteira. Não é se a ação X dobrou, se teu título do Tesouro rendeu X. É quanto todo o teu portfólio vai te dar de rentabilidade. Por que a gente faz isso? Que o grande pilar da gente ter segurança para investir se chama diversidade, tá? Ou seja, você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você vai pegar e vai diversificar a sua carteira de investimento. E o mais importante é que essa carteira ela é construída de acordo com o seu perfil. Ou seja, você topa correr quanto de risco? Aí você coloca o risco que você quer correr, para o determinado risco que você quer correr, você vai construir uma carteira buscando a maior rentabilidade possível. Isso porque o risco que vai te dar a tua tranquilidade para aquilo ali ser a construção de patrimônio por toda a tua vida. Não adianta você tentar querer multiplicar seu capital de forma curta e não conseguir dormir, colocar a cabeça no travesseiro à noite, que qualquer oscilação de mercado, você vai lá e tira tudo e ainda bota a culpa nos outros. O cara tem que se sentir confortável com o risco que ele está correndo. Ontem na live, com a minha amiga a Caroline Uber, a gente falava sobre isso. Você tem que se sentir confortável com o risco que você está correndo. Isso é muito importante.
E eu digo assim, Eurico, você tem que começar conservador. O que vai deixar você ir para um risco moderado e arrojado é o seu conhecimento. Sempre a gente começa conservador. Eu, quando eu comecei, a minha primeira ação eu comprei em 2000, não esqueço, março de 2017. Eu fiz o meu primeiro aporte na bolsa, R$ 5.000 suados de plantão, coloquei lá. E, cara, aquilo ali foi uma empolgação muito grande para mim, que uma adrenalina, sabe, começar, é uma adrenalina. Só que aquele momento ali eu estava dando um passo a mais no meu controle de risco. Eu comecei só com títulos públicos, ou seja, comece conservador e conforme você vai ganhando o tato do mercado, você vai sentindo, você vai percebendo que você vai criando uma liberdade para correr mais risco, entendeu? Então não é que você, eu sou conservador hoje, eu vou ser conservador sempre. Não. Você pode adquirir conhecimento, experiência de mercado e isso pode lhe dar mais liberdade para você buscar uma rentabilidade maior, sempre na sua carteira completa, tá? E o grande ponto, só para fechar aqui o raciocínio, Eurico, é que essa carteira ela vai ser construída em paralelo com a sua reserva de emergência. É um ponto que eu bato de frente com quase todo mundo. Todo mundo diz aqui, ó, você vai começar depois que você fizer sua reserva de emergência. O cara não começa. Por quê? Ele não faz a reserva de emergência. Tá? Quando eu digo para ele que tu tem que ter 6 meses dos teus custos de vida a 12 meses do teu custo de vida num investimento tradicional que não dá rentabilidade nenhuma, o cara, eu abri a tela, eu estou vendo lá, a taxa Selic está em 3,75, meu amigo. Ou seja, não rende nada ao ano, não rende nada, é menos de 0,5% ao mês. O cara fica olhando o dinheiro dele parado lá e ele vendo, o amigo falando que ele pode ganhar dinheiro ali e aqui, que não sei o quê, ele não deixa lá. Então você não tinha reserva de emergência. Então também tu vai botar uma margem de tempo para te construir essa reserva de emergência. Coloque 1 ano para te construir o início da tua carteira de investimento e a tua reserva de emergência. Porque quando tu faz as duas coisas em paralelo, você entrou no jogo de estar investindo e criando a tua carteira mesmo. Quando você faz isso, você sente na pele ali, aí começa a fazer sentido para você e você não abandona o barco. Então, reserva de emergência é construída junto com a sua carteira de investimento. É uma coisa que eu vou de frente com o que todo mundo fala aí, porque foi o que eu fiz. Perfeito, meu velho. Eu acho que isso eu bato muito essa tecla aí. Reserva de emergência é fundamental, é o que te dá tranquilidade no momento que nem esse que a gente está vivendo agora. A gente está falando, então, sobre diversificação da carteira. O quanto que tu acha que tem que ser diversificado uma carteira? Eu preciso ter 50 companhias diferentes ou eu tenho que fazer que nem o Warren Buffett, que a vida inteira investiu em 15, 16 empresas? Então, vamos lá. A tua carteira de investimento, ela vai refletir esse risco que tu quer correr, tá? Isso aí é fundamental, tá? Se você é conservador, você é moderado ou arrojado. Ela vai refletir isso. De acordo com esse teu perfil, você vai fazer a alocação de capital. E a alocação vai se dar entre 2 classes de investimento, que a gente chama de renda fixa. A renda fixa ela tem uma particularidade, esse nome de ser fixa, é porque no momento que você compra o investimento, você sabe já quanto você vai ganhar ou você sabe como você vai ganhar. Tá? Às vezes você não sabe exatamente, eu vou ganhar 10% em 3 anos com esse investimento. Você não sabe exatamente. Mas o cara te diz assim, olha, se você comprar o investimento hoje, quando chegar no dia X, eu vou te pagar a taxa Selic, uma taxa de mercado. Ou seja, você sabe como. Essas são as modalidades de investimento em renda fixa. E aqui é a maior parte do seu patrimônio, porque ele te dá mais segurança, tá? A outra classe de ativos, ela está na renda variável, como o próprio nome diz, é variável, depende dos ciclos de mercado, depende de oferta e demanda sobre aquele ativo, sobre aquele investimento. Então, você vai distribuir entre... só para a gente completar, a renda variável tem a modalidade de ações... Vou só te atrapalhar, nós vamos cair, se cair a gente vai voltar. Vamos voltar, beleza. Parceiro? Vamos voltar. Então, nós vamos cair, em 1 minuto talvez a gente caia e a gente volta mais meia hora, tá bom? Tá, beleza, fechado, para a gente concluir todo o raciocínio. Então, tem ações e fundos imobiliários aqui. Aí tu pega as 2 classes de ativo, coloca um ingrediente especial, que são os seguros na sua carteira, e você pode passar, quando você monta desta forma, você fica com muita tranquilidade, a tua carteira te protege, te deixa convicto, tá? E ela vai espelhar uma outra coisa que é fundamental, tá? E isso o corretor não te diz. É por isso que eu sou um pouco... eu tenho um pouco de cautela com pessoas gerindo o teu dinheiro, tá? É a matriz de risco e retorno do mercado, tá? Então, quando a gente olha para o mercado, tem um certo risco e ele pode te dar um retorno. Por exemplo, eu tenho um investimento que eu pago R$5
eu sei que ele pode ir para 10, mas se eu perder, ele pode ir para 4. Pô, isso te convida? É legal essa matriz de risco-retorno? Se tu ganhar, tu vai para 10, se tu perder, tu perde R$ 1. Se tu ganhar, tu ganha 5. Pô, é convidativo, né? Então, sempre olha a matriz de risco-retorno do investimento. O que está na mesa, entendeu? Então, a tua carteira ela vai espelhar essa matriz de risco e retorno que está no mercado. O ciclo econômico, ele diz mais ou menos